mais uma edição do podcast. Sejam bem-vindos a mais uma edição do The Podcast. Estamos de volta e dessa vez vamos comentar sobre algo extremamente importante. Nós vamos falar hoje sobre liberdade e princípios. Exatamente, é isso aí. A paz do Senhor, pessoal. Quem tá falando é Tony e hoje nós estamos aqui com a presença ilustre dos nossos pastores aqui da Assembleia de Deus, a Paralela, pastor Alex Esteves. Amém. Um prazer muito grande estar aqui com os irmãos nesse momento. E também junto conosco o pastor Ari Nelson. Uma bênção os dois aqui. Uma alegria muito grande participar desse tempo com vocês. Espero que nós possamos aqui discutir temas que venham a enriquecer a vida de cada um de vocês e a nossa também, aprendendo também como vocês pensam, como nós pensamos e assim, com liberdade, alcançarmos um pensamento comum até chegarmos ao céu. Grande abraço, gente. Amém. Meu nome é Carlos e agora a gente vai começar aqui e hoje a gente vai tentar trabalhar sobre perguntas que muitas pessoas se fazem, né? Se a gente tem mais liberdade, qual é a nossa liberdade, como a gente trabalha com isso e onde está alicerçada a nossa liberdade, né? Então, roda a vinheta. Muito bem, estamos aqui para um tema que é talvez uma das coisas mais complicadas de trabalhar hoje em dia, principalmente na nossa geração, né? Sobre liberdade e princípios. Aparentemente parecem duas coisas muito diferentes, mas que têm uma relação muito íntima entre si. Então, para que a gente não se perca nas palavras, vamos começar tentando entender o básico. Pastores aqui, o que significa liberdade? O que significa princípio? Essas palavras, elas querem dizer o quê? Para que a gente possa começar a falar sobre elas, é importante que a gente entenda sobre o que a gente está falando, né? Então, o que é liberdade? O que é princípio? Antes de abordar a liberdade, a linha tênue entre liberdade e princípio é igual a loucura e genialidade, igual a amor e ódio, são muito próximos. Então, se a gente não conseguir diferenciar uma da outra com clareza, fatalmente vamos incorrer em erros na nossa vida, justamente por achar que temos princípio para exercer determinadas liberdades. Pastor Alex, ele tem uma profundidade muito maior do que eu até no conhecimento técnico, teológico, bíblico acerca dessas questões, até pela experiência de vida, ele é um pouco mais velho que eu. Sabia que... Mas quando a gente fala de princípio, eu sou muito voltado a essa questão do princípio por um fato de entendimento. Quando a gente compreende a nossa vida, fica mais fácil fazer determinadas escolhas. Princípio, na sua origem, como todo mundo já sabe, a palavra ela já induz ao entendimento, ela fala de início, ela fala de origem. Mas no seu conceito básico, no seu conceito aplicável no nosso dia a dia, ela traz como estrutura, como fundamento daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente forma como conceito pessoal. Então, os princípios, eles estão diretamente ligados à dignidade, ao caráter, aos posicionamentos, aos ideais. O que nos faz agir de determinada forma são os princípios que nos norteiam, que nos orientam. Então, princípio, em um conceito bem generalizado, é a base para toda medida e decisão do ser humano. Não existe como nenhum ser humano tomar qualquer decisão, a exemplo, café ou Coca-Cola. Por mais que ele tenha um gosto, um paladar, existem princípios que norteiam. Olha, eu gosto do café porque é quente. Eu gosto do café porque é uma bebida que estimula a mente. Eu gosto da Coca-Cola por causa do gás. E esses sabores, esses sentimentos avulsos, acessórios, eles vêm de um princípio, que é o que forma o conceito. Eu trouxe aqui um exemplo bem esdrúxulo, porque no nosso meio secular, por exemplo, no direito, não existe nenhuma atividade e nem nenhum ramo do direito, por mais distinto que seja. Você pode pegar direito de família, direito ambiental, direitos humanos, direito penal, todos eles se formam com conceitos baseados em princípios. E o que faz com que determinada conduta seja ou não aceita na sociedade são justamente os princípios que formam essa sociedade. Todavia, nós estamos tratando aqui de liberdade não como um tema a mais acerca do qual nós queremos tratar porque queremos ser atualizados. Quem mais pode falar de liberdade e princípio são os cristãos. Mas pensando especificamente na liberdade, nós podemos observar que hoje se fala de liberdade, as pessoas acham que é algo tranquilo, né? Que sempre esteve associado à história humana.
é ler do engano. Na realidade, o apóstolo Paulo passou a escrever sobre liberdade há 2000 anos, mais ou menos, quando liberdade não era um conceito universalizado. Então, na Grécia Antiga, ali naquele período clássico de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, dos séculos V e IV a.C., você tinha uma liberdade apenas para os patrícios aí em Roma ou para os cidadãos atenienses, os cidadãos das polis, né, das cidades gregas. Os escravos, naturalmente, não tinham nem direitos, nem liberdade nenhuma, eram considerados coisas. E era praticamente todo o resto. Exatamente, todo o resto. Você tinha um pequeno grupo privilegiado de homens livres, cidadãos que podiam votar e ser votados e ter voz ativa na sociedade. Você tinha as mulheres sem direito nenhum, as crianças sem direito nenhum, os estrangeiros e forasteiros também não. Então, o apóstolo Paulo, nesse contexto, escreve aos Coríntios, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 17, que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, né? Também no capítulo 5 de Gálatas ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E aí alguém pode dizer, Tony, isso é redundância, é pleonasmo vicioso. É óbvio, Nelson, que se ele nos libertou é para a liberdade. Não. Na literatura, até Hannah Arendt, que é uma grande especialista, né, no campo da liberdade, escreveu sobre a banalidade do mal, escreveu sobre a revolução, né? Tem até um livro dela sobre a revolução. Ela faz a distinção entre libertação e liberdade. Você pode ser liberto e continuar escravo. Você foi liberto de um senhor, mas migrou para outro senhor. Você foi liberto, a libertação foi um episódio, foi um fato, foi algo que aconteceu no passado, mas aquele senhor que lhe tomou agora a liberdade passa a ser o seu dono. E Deus não, ele nos libertou para vivermos a liberdade. A libertação é um episódio do passado, nós fomos libertos, a salvação é apresentada como libertação. Está consumado. Está consumada, fomos libertos da escravidão do pecado, que era um constrangimento indevido, porém a obediência não é um constrangimento indevido, porque o homem só consegue encontrar-se a si mesmo quando ele obedece ao Senhor, porque ele cumpre o propósito para o qual foi criado. Interessante, só para concluir, Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Liberdade é uma condição ou status, é um estado. Eu estou livre, sou servo do Senhor, mas eu estou livre. Alguém diz o seguinte, que liberdade é ser senhor da sua vontade e somente escravo da sua consciência. Muito bem, né? Você é senhor da sua vontade, escravo somente da consciência. Interessante é que Paulo, em Gálatas 3:28, há 2000 anos, pastor Linelson, quando ninguém falava de liberdade no sentido universal e abrangente, ele diz: em Cristo não há homem ou mulher, bárbaro, cidadão, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. E outra coisa, quando ele escreve a Filemon era crente, Paulo crente, encontra Onésimo, que é escravo, comete certamente algum crime, converte-se ali e Paulo devolve Onésimo para o seu senhor, que era crente também. Mas observe bem, havia um sistema escravocrata, havia um sistema que era o regime da época, os crentes eventualmente também tinham servos e Paulo recomenda que eles cuidassem bem de seus servos, mas o que é que Paulo faz? Algo que é inédito e é vanguardista. Reconheça em Onésimo um irmão. Isso é revolucionário. Reconheça nele um igual. Ele também tem dignidade. Eu estou devolvendo. Agora, Filemon, repare que a sua vida você deve a mim também. Por que você vai tratar Onésimo de maneira diferente? Essa epístola a Filemon, pastor Linelson, não sabe bem, foi muito importante na luta pela abolição da escravatura. Quando você tem na realidade ali um homem que era uma coisa, se você olhar até pouco tempo, estamos no século XXI, no século XIX, os escravos brasileiros, que não eram nem considerados brasileiros, que não tinham cidadania, eles eram como coisas. E o advogado que cuidava de compra e venda e questões relacionadas a transações envolvendo escravos, ele era advogado o quê? Advogado de direito das coisas. Das coisas. Não era um advogado constitucionalista que ia cuidar de questões envolvendo escravos, não. Era um advogado de direito das coisas, porque da mesma forma que se tratava de vender animais, né, que propriedades, propriedades, terrenos, se vendiam pessoas. Há 2000 anos, o apóstolo Paulo diz a Filemon: trate esse homem bem, porque ele é tão livre quanto nós em Cristo. Fazendo até um gancho interessante, alguns pontos que o senhor abordou sobre liberdade. Apesar da liberdade ser um conceito universal, ela se limita no âmbito do conceito, porque na prática nós vemos que até nas sociedades democráticas existem muitas limitações. No direito penal a gente costuma utilizar um adágio jurídico que o segundo maior bem do ser humano é a liberdade, porque só perde para a vida. Então, quando você tira a liberdade, você tolhe o ser humano de todos os seus privilégios de humanidade, propriamente dito. Por outro lado, a liberdade é algo tão subjetivo que nós temos dois grandes exemplos na história recente. Por exemplo,
Adolf Hitler, ele formou o seu fundamento principal com o livro Mein Kampf na prisão. Ele foi escrito na prisão e ali ele formou a base do que seria o movimento nazista alemão da Segunda Guerra Mundial. Então, tolhido da liberdade, a mente não se permitiu ser sucumbida e dali ele criou algo grandioso, mesmo que não tenha sido em benefício da sociedade. Por outro lado, uma outra figura icônica da história recente da humanidade do século XX, Nelson Mandela, também quando preso, ele conseguiu ali fundamentar grande parte da doutrina que marcou a sua história e que o levou à presidência. Não a luta em si, mas aquilo que ele construiu quando a liberdade física foi tolhida. Sim. E isso nos leva a entender aonde o conceito de liberdade ele se estabelece. A liberdade não está manifesta simplesmente no corpo, nas atitudes, na vestimenta, na locomoção, mas a liberdade é um conceito que, apesar de ser filosoficamente descrito como humano, ele é transcendental, ele é espiritual. Exato. Ele ultrapassa o limite físico e entra num limite sobrenatural. Essas duas referências, ela mostra justamente que liberdade, ela não está associada diretamente e única e exclusivamente ao corpo, ou a opção do corpo, ou a vestimenta, ou a locomoção, não. Ela está implicitamente ligada ao senso de humanidade. Perfeito. E a diferença que nos torna, dentro desse conceito, humanos, racionais. Perfeito isso que o pastor Nelson disse. Você observa o seguinte, cada sociedade, ou cada época, né, tem um conceito primaz. Se você olhar para a sociedade japonesa, por que há o chamado harakiri, quando a pessoa comete suicídio em defesa da honra? Então, qual o valor fundamental daquele tipo de sociedade? Honra. Existem as sociedades hedonistas. Hoje, a sociedade extremamente capitalista, nesse chamado capitalismo selvagem, ela tem se tornado muito hedonista, quando o prazer é cultuado. Existe a corpolatria, que se vivencia nos templos da corpolatria, que são as academias de ginástica, né? E o prazer sexual, que é muito florescido e exaltado no carnaval, por exemplo. Mas a sociedade cristã baseia-se não no prazer, não na honra e não tanto na liberdade ou na busca da felicidade, mas sim na glória de Deus. E o pastor Nelson disse algo muito especial. Veja só, quando lá no Éden, Deus disse: Adão, você não vai poder comer do fruto proibido, desse fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque no dia em que você comer, você vai morrer. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma árvore ética. Deus queria, pastor Nelson, alimentar o homem de ética, mas o homem, ao ouvir a serpente, preferiu se alimentar de forma autônoma da ética. O homem quis criar a sua ética. Não é que Deus não quisesse dar ética ao homem. Deus queria alimentar o homem de sua ética e não que o homem buscasse uma ética pessoal, autônoma, relativista. Quando a serpente vai lá e diz assim, olha, não é isso não. Ele faz uma interpretação da suspeita. Suspeite das intenções de Deus. Não é que Deus quer que vocês vivam, continuem vivendo e por isso priva vocês da árvore do conhecimento do bem e do mal. É porque a verdadeira humanidade está em comer do fruto. Porque no dia em que vocês comerem, vocês vão ser como Deus. E ser como Deus é saber o bem e o mal. E aí, enquanto Deus estava livrando o homem de um veneno, de um tóxico que era o pecado, eles pensavam que aquilo era tortura. E até hoje o diabo diz para as pessoas que elas não são livres quando obedecem a Deus, mas sim estão sendo escravizadas e torturadas porque Deus lhes estaria privando do bem. E é interessante que Jesus Cristo veio trazer a verdadeira humanidade. O que é a verdadeira humanidade? Obedecer a Deus. Jesus disse, eu tenho uma comida a comer que é a vontade do meu Pai, é fazer a vontade do meu Pai. O homem não está na terra para ser feliz, ele está na terra para glorificar a Deus, para o beneplácito, para o bom propósito da sua vontade. Paulo diz isso aos Efésios, para o louvor da sua glória ou para o louvor da glória da sua graça. Nesse percurso de glorificar a Deus eu vou ser feliz. Nesse percurso eu serei bem-aventurado. Fazendo uma ressalva, aí é porque nós às vezes damos algumas declarações que em um impacto do ouvinte do podcast pode soar meio equivocado. Sim. Quando o pastor Alex ele pontuou, nós não estamos na terra para ser feliz. Ponto. Essa é uma afirmativa ampla. Exato. Porque quando nós temos uma concepção de felicidade pautada no secularismo, na materialidade, no sucesso secular terreno, fatalmente nós nos tornamos frustrados.
E quando a gente faz uma análise consciente do que somos, espírito, corpo e alma, a felicidade conceitual, sociologicamente falando, é o quê? É aquela pessoa bem-sucedida, que tem tudo de ponta tecnologicamente, que se veste bem, que anda bem. Exatamente. Nada disso é errado. Você pode ter o melhor, você pode usar o melhor. O que você não pode ter é, dentro disso, um conceito de que a sua essência necessite disso para ser feliz. Perfeito. Aí Jesus, ele pontua com o jovem rico: olha, você conhece a lei. Ele pegou, se apresentou para Jesus: eu já conheço todos os mandamentos, eu sigo, o que é que falta para morar no céu? Aí Jesus olhou e disse: o problema é que você conhece. Eu tô aqui parafraseando e conjecturando, você conhece tudo, mas pega tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Por quê? Porque Deus, ele é exclusivista. Você precisa sair do âmbito natural para ir para o âmbito espiritual para poder ser feliz, para poder ter a plenitude, para poder ter a comunhão com Deus. Deus está na estrutura da eternidade espiritual. Não há conexão física com Deus sem que primeiro a estrutura espiritual esteja alinhada, em conexão. Por isso, Exatamente. essa questão da felicidade. O homem não foi feito para ser feliz alimentando a carne, alimentando o corpo, usufruindo dos prazeres que não são vedados. Aí a galera precisa entender o seguinte: sexo não é pecado. Sexo fora do casamento é pecado. Aí quebra princípio. Você tem a liberdade, mas você precisa estar dentro do princípio. Sexo é bom, é maravilhoso, mas quando você tiver idade, uma esposa. Porque fora do princípio, ele vai trazer prejuízo, ele vai trazer dor, ele vai trazer tristeza. O custo desse prazer é muito caro fora do princípio. Por isso que se diz que a liberdade é a ausência de constrangimento ilegal. Ou indevido. É um constrangimento indevido você entender que Deus requer pureza sexual? Não, né? A fidelidade é algo que Deus estabeleceu. É mais do que requerer, pastor. Deus estabeleceu o sexo de forma pura. Exato. É uma coisa que eu gosto, assim, de conversar com o jovem, porque eu sou jovem, primeiro, eu tenho 38 anos. E, assim, eu fui muito tolhido com esse conceito de se falar as coisas de forma muito polida. Então, dizer, não pode fazer sexo, porque você pode pegar doença sexualmente transmissível. Aí vem o mundo e diz: olha, agora você tem uma proteção que se chama camisinha. Exato. Então, você pode fazer. Há uma diferença disso tudo. O que a gente precisa entender é que o pecado é ruim para a alma e ruim para o espírito, mas a carne usufrui do pecado. Então a igreja precisa tomar a postura de dizer assim: olha, pecar você vai gostar na hora do pecado. Você vai fazer aquilo ali, você vai sentir sensações físicas boas. Mas o resultado dele é o mesmo resultado do Éden. Se comer daquele fruto, você vai morrer. Aquele mesmo fruto é colocado diante de nós todos os dias. É aquele mesmo fruto daquela árvore que Eva deu a Adão e que comeu. Todos os dias nós temos ele diante de nós. A gente pode fazer o que quiser. Agora, o resultado daquilo, a única coisa que pode limitar são os nossos princípios. E aí Deus, ele estabeleceu um princípio. Olha, aí ele disse a Adão: não coma, não recomendo, porque se comer você vai morrer. É um princípio. Ele podia colocar uma cerca, uma coluna de fogo, ou simplesmente interromper os passos de Adão para chegar na árvore da vida. Não, ele deu a liberdade da escolha com um princípio estabelecido. Então, o princípio, ele sempre vai formar a sua decisão. Se você quebra o princípio, você vai tomar a decisão errada. E quando você comete o pecado, perde a liberdade, porque ele quebrou o princípio, né, de que deveria ser alimentado pela ética de Deus, e aí entrou na depravação total, que é um conceito que tanto arminianos como também calvinistas acreditam, claro que com algumas matizes. O homem que não tem a Deus, ele não tem liberdade de fazer o bem, ele só faz o mal, ele está em depravação total, como Paulo diz aos Efésios: estando vós mortos em delitos e pecados. Então não tem como o homem fazer o bem. O que é que a Bíblia diz? Não há quem faça o bem, não há quem nunca peque. Exatamente. Quando falamos em liberdade, aquele ponto que o pastor Linelso trouxe mais cedo, que a liberdade que a gente quer falar aqui, quer tratar, transcende simplesmente a nossa vida aqui corporal, política. Nós estamos falando da liberdade espiritual. E de fato, uma verdade bíblica é que o ser humano, longe de Cristo, ele não é livre. Na verdade, ele é um escravo de si mesmo e dos seus próprios pecados. Nenhum ser humano que não está em Cristo, ele consegue viver sem satisfazer a sua carne pecaminosa.
pecaminosa, a sua natureza de pecado. E é essa liberdade que nós só encontramos em Jesus, porque se verdadeiramente Ele nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres, como diz a palavra. E essa liberdade que nós só podemos encontrar em Cristo, né? E hoje, o mundo, ele diz muito pra gente, né? Você tá aqui, como o pastor falou, como foi muito bem explicado aqui, seja feliz, satisfaça as suas vontades, viva porque a vida é curta, carpe diem, né? Como é a frase do momento. Então, viva, satisfaça suas vontades, mas nós sabemos que isso não é a verdadeira liberdade. Essa é a liberdade pregada aí fora, mas essa não é a verdadeira liberdade bíblica, a liberdade que Deus tem pra nós em Cristo. E aí, muitas pessoas que não são cristãs, que olham de fora, acham que nós cristãos somos muito quadrados. O crente não faz isso, não faz aquilo, não sabe o que é curtir a vida. Eu vejo muito isso porque eu sou jovem e falam muito isso pra mim, sabe? Muitas pessoas chegam pra mim e falam diversas coisas assim, você tem que curtir a vida, cadê as namoradas? As namoradas, né? Como se eu tivesse que ter várias namoradas pra ser feliz. As pessoas olham pra gente e acham que nós somos tapados, quadrados, que não sabemos viver a vida. Mas é bom ser quadrado pra não sair rolando fácil. O quadrado fica parado. Com certeza. Então, o que o mundo não consegue entender, porque na verdade essa mensagem é loucura pra eles, é que essa mensagem pra nós é o poder de Deus que nos libertou. E hoje, verdadeiramente, em Cristo nós somos livres. Olha o gancho que você me deu com sua fala. Esse termo carpe diem, ele se popularizou com um filme dos anos 90, Sociedade dos Poetas Mortos. Em 1996, a minha professora de literatura na escola apresentou esse filme para a turma. Eu era do ensino médio, como um trabalho de literatura, pra gente analisar o filme e tal, e discutia-se muito acerca de liberdade e do viver a vida. Aproveite o dia, carpe diem. E olhe como a coisa funciona. A sociedade, ela veio num traço evolutivo em que, para se aplicar conceitos naturais de liberdade, precisa se quebrar fundamentos, ou seja, princípios. Para que alguma coisa se torne comum, ela precisa primeiro deixar de ter um princípio. E princípio, ele norteia a nossa vida. Existem algumas linhas de estruturas de princípio que nós temos como paradigma. Exemplo, família, religião, são os principais fundamentos, e meio. Aquele adágio popular é uma verdade que o homem é produto do meio, o homem é fruto do meio. Isso foi em 1996, se discutia a questão do aproveite o dia, e se quebrando alguns paradigmas. E se você olhar a evolução social, dos anos 60 houve uma explosão de liberdade com o movimento hippie, e aqui no Brasil a Jovem Guarda trouxe assim algumas inovações de vestimenta, de forma de utilização, aonde se quebrou aquele padrão da mulher com vestido, com coque no cabelo, e costumes baseados em princípios que foram relativizados. Os anos 80 veio o Direta Já, que foi um movimento político, mas que trouxe com ele também um resgate de várias questões e princípios que o Brasil havia resistido, e aí com ele se abriu as ideologias de comportamento social diverso, tanto que se você pegar os paralelos desses resultados com a história do Brasil, justamente nos anos 80, após esses movimentos de liberdade, abre-se aspas aqui, houve uma explosão do HIV, da AIDS. Por quê? Porque os hábitos, os costumes, eles convergiram para uma falta de proteção. Quando você quebra princípio, você abre uma janela. 2016, eu vou passar no tempo. 20 anos depois eu era pastor. E eu estava atendendo jovens na igreja, conversando com eles, e eu sempre tive uma conversa muito rasgada com jovens, assim. E tinha uma jovem que ela disse: pastor, eu tô num conflito, eu tô me sentindo totalmente estranha. Eu disse: porque ser crente é uma coisa totalmente fora do mundo. Hoje eu digo: não é fora do mundo. Pô, pastor, olha só. Lá na escola rolou uma conversa entre a galera e tal, e a gente marcou um trabalho e as meninas começaram a se beijar, e disse que eu tinha liberdade pra fazer isso, e aquilo me confrontou. Beijar mulher com mulher, porque, poxa, eu não senti vontade, mas eu teria, eu digo, e elas não estão erradas. Você tem a liberdade de beijar outra menina. Não significa dizer que você pode beijar outra menina. Nós temos a liberdade o tempo inteiro de fazer a escolha que a gente quiser. A questão é que princípio me fundamenta no que é que eu acredito, em que é que eu estou embasado para tomar as minhas decisões. Então, nós vivemos um tempo em que a liberdade ela tem falado mais alto do que os princípios, e não existe uma base, porque tudo ficou relativo. Então, hoje, você tem uma série, por exemplo, a sigla, no meu tempo de infância, eu vou falar aqui 2 termos um pouco chulos,
Quem era gay, no máximo, era chamado de viado. Mas eu não ouvia nem falar em homossexualismo. Hoje, pra você identificar, se você chamar um homossexual de gay e ele for transexual, ele for sem gênero, transformista apenas, ou ele seguir só uma das linhas do homossexualismo, pra ele é uma ofensa, porque você precisa identificar qual é o perfil homossexual a qual ele faz parte. Tamanha é a abertura que se deu na sociedade para que você já não identifique mais alguém como alguma coisa homossexual ou heterossexual. Agora ainda criaram um parâmetro, agora não, já faz um tempo, do metrosexual. O homem que gosta de ser um pouco mais refinado já quer ser chamado de metrosexual. Aquele cara que faz unha, que faz sobrancelha, mas não é gay, não é homossexual, gosta de mulher. Quer dizer, você começa a quebrar conceitos de forma a criar uma confusão onde você já não define mais o que é certo, o que é errado e o que de fato é determinada conduta. Então, a liberdade que se prega hoje, ela se fundamenta justamente na quebra de princípio. Não existe exercício da liberdade sem um princípio que a norteie. E aí eu vou para o homem mais sábio que habitou na terra por uma graça de Deus, que é Salomão. Ele escreve no livro de Provérbios, em várias passagens de Provérbios e Eclesiastes, mas em especial no capítulo 9, que diz: o princípio da sabedoria é o temor a Deus, e sem ele não há ciência nem prudência. Então, sem princípio, é impossível exercer liberdade. Esse é o grande direcionamento que a Bíblia nos traz. Até para ser abençoado. Olha o que Deus diz em Deuteronômio 28. Se atentamente ouvir a Deus e os seus mandamentos, seus princípios, os seus fundamentos, as suas bases, aquilo que ele estabeleceu. Foi o pastor Alex que falou no Éden. Nós fomos criados para sermos enxertados com a ética de Deus. O conceito ético de Deus. E Deus, ele não tem esse sentimentalismo que nós temos. Ele é amor e justiça na mesma proporção, até porque nem amor, nem justiça são sentimentos, mas sim conceitos. Fazendo um gancho com o que os pastores trouxeram, tem algo que é muito importante, que ajuda a entender isso que o pastor Nelson trouxe lá no início, que é a questão dos fundamentos da sociedade, né? Hoje a gente vive, até por conta do nosso tempo ser um período muito pós-globalização, nós já sofremos as influências de diversas culturas, a gente perdeu um pouco desse sentimento de que qual é a nossa base de cultura social. Hoje a gente tem um recorte, um espantalho, que a gente pega a base de várias sociedades juntas e faz a nossa, a gente não percebe. No quesito cultural, nós temos uma base muito específica, mas além disso, como servos de Cristo, nós também temos isso espiritualmente. Então, como o próprio pastor trouxe, cada sociedade ela vai estar fundamentada em um conceito específico. Honra, liberdade, busca de felicidade, cada uma se fundamenta nisso conforme ela foi criada. Algumas sociedades antigamente tinham muito a questão do coletivismo como a sua base, várias têm. Os cristãos, eles têm uma forma diferente de ver o mundo, como o pastor trouxe, a questão de glorificar a Deus. E às vezes a gente esquece a base disso, a gente se esquece que a gente veio dessa ordem, a gente acaba pegando os outros conceitos para usar na nossa base como nosso princípio, e por isso acaba gerando essas crises, acaba a gente tendo esses certos conflitos de identidade. Então é muito importante que a gente volte ao início e tentar descobrir qual é a nossa base, quais são os nossos princípios, de onde é que a gente vem. Como o pastor trouxe a questão de Deuteronômio, quando Moisés está fazendo o discurso lá pro povo, ele vai falar qual é a base como o Senhor vai julgar vocês. É fácil, é por bênção ou maldição. Se vocês fizerem isso, vocês vão ter bênção. Se vocês fizerem aquilo, vocês vão ter maldição. E mesmo depois que o povo diz, não quero mais o senhorio de Deus, eu quero um rei agora. Eu quero que um rei reine sobre nós. As bênçãos e as maldições do Senhor continuam sendo aquilo que reina tanto sobre o rei como sobre o povo. Porque Deus, ele não muda o caráter, a ética, estabeleceu o princípio. Olha que interessante, a Revolução Francesa, qual era o princípio, pastor Alex, da Revolução Francesa? É liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. A Revolução Americana e a Guerra Americana pela Independência veio também de um fundamento da Revolução Inglesa, que absorveu parte disso com o rompimento com a Igreja Católica e a instituição da Igreja Anglicana Inglesa, que trazia uma liberdade. Agora, se a gente pegar, esses são os conceitos que formam a sociedade moderna: liberdade, igualdade e fraternidade. Aí você vai dizer, olha, quais são os conceitos que nos fundamentam se hoje a gente vive nesse enredo? A Bíblia é o primeiro registro histórico que estabeleceu normas de conduta social. Sim. Não tem nenhum registro histórico anterior a Moisés que você localize ou que tenha uma fonte histórica anterior ao que se estabelece na Bíblia. Lá no livro do Êxodo, capítulo 27, o primeiro registro, a gente estava conversando sobre isso, de mulheres herdando o patrimônio dos pais, foi Moisés que estabeleceu.
o arcaico Moisés, o Moisés que fala do pecado do homossexualismo, o Moisés que fala acerca das condutas, o Moisés que recebeu de Deus os 10 mandamentos, esse mesmo Moisés foi o que estabeleceu que uma mulher teria direito ao patrimônio dos seus pais caso, ainda não sendo casada, o pai morresse. Então existia esse conceito da igualdade. O que é que distorce isso? A evolução comportamental do homem se deixando dominar mais pelas próprias vontades do que pelo princípio, e na história a gente vai ver isso, até chegar na Revolução Francesa, que foi uma explosão contrária a estruturas seculares que havia de reinado, de comando, de servos e vassalos, que aí a gente vai estudar na história, de uma gama privilegiada na sociedade, e aí você tinha em um paralelo uma burguesia que se formou com o mercantilismo e com a venda e troca de mercadorias, formando uma casta privilegiada na sociedade nova, mas que ainda não era de origem nobre. E aí você começa a ver aonde os conflitos se estabelecem nos interesses de grupos. Sim. Quando grupos sociais começam a divergir os seus interesses, há uma grave ameaça aos princípios e uma explosão exagerada e desordenada das liberdades. É como se a ideia da liberdade ela fosse uma liberdade condicionada, né? Exatamente. Pro seu grupo, ela significa uma coisa. Pro meu grupo, ela significa outra. Exatamente. Então as pessoas vão estar sempre em conflito consigo mesmas e com os outros porque elas estão falando de liberdades diferentes. Porque, na verdade, é só o direito que eu tenho de fazer aquilo que eu quero e o direito que você não tem de fazer aquilo que você quer. E aí, Carlos, está a grande dificuldade. O que é que a gente sofre hoje como igreja? Qual é a nossa dificuldade como igreja? São os nossos pastores, pregadores mais experientes conseguirem se conectar com a realidade de hoje para poder trazer o nosso princípio que continua mesmo, a palavra. A palavra é o princípio. Qual é a minha base de princípio? O que é que me norteia? A Bíblia. Ela não muda. Foi como eu pontuei. O exemplo que a gente tem de igualdade está no Êxodo, no início do Velho Testamento. Mas a gente precisa trazer isso para o nosso cotidiano. Então a Bíblia, ela não mudou. O Deus da Bíblia não mudou. Só que nós precisamos contextualizar isso com a realidade social que é outra, daquela de 30, 40, 50 anos atrás. E aí essa responsabilidade é nossa, de contextualizar e ter como debater a realidade que a gente vive hoje. Eu abordei muito o sexo e às vezes a gente tem uma mania de carimbar pecado a sexo. Mas assim, a liberdade, olha pastor, eu vou fumar um beck, isso não vai prejudicar ninguém e a maconha não é pecado porque é natural. Como é que você vai confrontar uma conversa como essa? Porque tudo aquilo que tira a sua racionalidade, que tira o seu poder de decisão e a sua consciência dos princípios, ela traz prejuízo. Constrangimento ilegal. É interessante porque, na verdade, tem um conceito importante que é o conceito de teorreferência. Quem traz esse conceito é o pastor, doutor Davi Charles Gomes. Teorreferência é ter como referência a vontade de Deus. Então, Deus revelou na Bíblia o seu caráter, os seus atributos e seus desígnios. E, certa vez, a minha esposa, conversando com uma amiga dela, que era crente e tinha um namorado, essa amiga da minha esposa contou que alguém disse pra ela: por que você não faz sexo com seu namorado? E ela poderia recorrer a uma série de argumentos, pra não engravidar, pra não contrair uma enfermidade, porque nós não temos condição de financeiramente manter eventualmente uma relação mais estável. Não, ela disse assim: porque o meu Deus não quer que eu faça. Ponto. Nós estamos perdendo isso, até mesmo na igreja, nós estamos importando argumentos utilitários. Eu falo igreja de modo geral, tá certo? Parece que esse argumento já não responde o suficiente à pergunta. Exato. Nós estamos perdendo a noção do transcendente, a noção da transcendência. Deus estabeleceu regras, se ele criou o homem, ele estabeleceu um propósito, e esse propósito deve ser perseguido, porque se não for perseguido, a natureza humana vai entrar em convulsão. Nós temos uma dignidade. É interessante que hoje existe, dentro da filosofia moral, existe uma moral consequencialista, ou seja, por exemplo, a questão da maconha, a descriminalização de drogas, etc e tal. Ah não, se eu uso drogas e não vai afetar ninguém, se é só maconha tem até efeitos medicinais, etc, não vai chatear ninguém, eu não tô matando ninguém, né? Compõe alguns remédios, cannabis sativa, então não vai chatear ninguém. Quer dizer, você não tem um elemento transcendente, Carlos, você não tem aí uma teorreferência, você não tem uma vontade externa a você, você está olhando apenas o elemento prático. Inclusive, a própria forma argumental
argumentativa mostra que existe um problema, que é o quê? Você tá sempre tentando explicar demais. Pronto, tentando- eu vou fazer uma pergunta aqui pra Exatamente, eles. Por exato. que Misericórdia. fumar maconha é pecado? Vocês sabem responder? Sem muito fundamento, só o que vem na mente. Primeiro porque, como o próprio pastor já trouxe, ela tira o seu poder de decisão. E a gente já tem exemplos na Bíblia de coisas que eram lícitas naquele tempo, mas que tiraram o poder de decisão das pessoas e fizeram elas pecar. Noé, por exemplo. As pessoas Exato. tomavam vinho naquela época, era totalmente normal, só que Noé fez isso e pecou. Isso é como um pecado sem problema nenhum. Aí vem a segundo ponto. Você agora, por que é pecado? Pode dizer. Carlos falou já aqui muito bem. E eu vou na mesma linha de pensamento dele. Mas aí eu queria fazer uma pergunta, pastor. Aí você vem aqui agora, pra gente fica fácil entender que maconha é algo errado, porque por lei já é proibido. Aham. Só que se a gente for hoje, na data de hoje, no estado de Nova York, maconha é vendido em estabelecimento comercial tributado a 13%, foi liberado. E aí é onde entra o nosso conceito de liberdade. Suponhamos que vocês sejam enviados a Nova York como missionários. E vocês vão estar em um território onde aquilo que aqui é proibido, lá é permitido e ainda assim continuam necessariamente precisando preservar o princípio, o entendimento e pregar o evangelho com base nisso em um lugar onde não há ajuda, por exemplo, do Estado que coíbe aquela conduta. Aí você entra num conceito de que a nossa liberdade, ela é algo que precisa ser formado em nós, individualmente, com base naquilo que cremos. Porque independente do território, da legislação, da estrutura de onde a gente estiver, como Daniel saiu de Israel e foi para a Babilônia e perseverou e preservou. Daniel é um exemplo de princípio. Olha que quando você vai no capítulo 1, Daniel chega, ele pede ao chefe dos eunucos para não comer dos manjares. Ele não simplesmente chegou, eu tenho a liberdade e escolhi não comer. Não, eu vou obedecer princípio. Quem é que manda na estrutura? Não é você que está responsável? Me permita. Isso é princípio. Então, a dica maior em relação ao exercício da liberdade, para que você exerça a liberdade, você precisa literalmente obedecer a algum princípio. Quando você abre a mão do princípio, você já está sem liberdade. Por que também? Porque eu acho interessante, o pessoal fala assim, o exemplo que você falou da menina que pode beijar qualquer outra e tal. Na verdade, se ela beijar qualquer outra, ela não está sendo livre, ela está seguindo a compulsão do pecado. Desejo Quando o carnal. homem peca, ele não está exercendo Que liberdade. hoje é uma imposição social pro comportamento. Você não tem mais a liberdade de Isso. ser autêntico, dizer eu acredito nisso ou naquilo. Você é imposto Exato. a andar igual. Então, por exemplo, virou moda botar brinco no homem. Então eu vou usar brinco, porque senão eu tô fora de moda. Você é livre pra fazer o que eu quero. É Exato. basicamente Exatamente. isso. A liberdade É. que o mundo impõe É. é uma liberdade imposta de comportamento generalizado. Então, É. não existe mais família, não existe mais casamento. Cada um é livre. E aí a gente vai chegar num ponto de que já não vai ter mais referencial, É. não vai ter mais sucessão de princípio, de herança, e o mundo vai estar totalmente perdido. Se tudo é família, nada é família, imagine. Veja só, se você, por exemplo, uma república estudantil. Eu morei em república estudantil durante 3 anos, na época era 2º grau, né? É ensino médio agora. E morei em alojamento universitário por 5 anos. Então, durante 8 anos, eu morei... Sozinho. Não, eu morava... Tinha uma época que eu morava com mais 20 colegas. Não, eu tô dizendo você sozinho, já fora da família. Isso. Mas aquilo não era família. A gente podia Exato. ter amizade, a gente podia ter coleguismo, ajudar um ao outro, fazer algumas tarefas que a gente pode chamar de domésticas, porque tinha um colega que cozinhava, tinha um colega que... E varria, limpava. Eventualmente. Porém, ali não era família. Família é pai, mãe e filhos. Tinha escala, né? O dia de cada um fazer determinadas tarefas. Exato. Né? Algumas regras até nem sempre escritas, mas praticadas. Mas olha o princípio, Exato. até numa convivência de uma comunidade de jovens. É preciso ter princípio para que tudo se organize. Não, até no sistema penitenciário, Sim. os presos, quer ver, qualquer privilégio que se der a um preso em detrimento dos demais, quebrou-se ali uma regra. Só o frente que tem o privilégio. Mas aí é outro conceito, direito penal, depois eu converso com a galera. Você Calma. quebrou a regra e ali você trouxe um privilégio. E mesmo os presos, ainda que sejam ladrões, etc., eles não admitem. Você vê que é um direito natural que existe, é universal, né? Ius naturalis, né? É Exato. direito natural. Mesmo entre os presos e os piores assassinos. bárbaros da Exato. sociedade. Existe um código mínimo de ética. Exemplo, eles não aceitam estuprador. Não aceitam estuprador, não aceitam roubo dentro do ambiente. Mesmo que você esteja preso por roubo. Esse- Eles não aceitam roubo. Eles não aceitam extorsão entre eles. Sim, claro. Inclusive, um adágio, ladrão não rouba ladrão, e ficou famoso por causa de um deputado federal que deu uma entrevista falando isso, que ele foi roubado na favela. Então, eles têm uns conceitos éticos. Olha, não se olha aqui pra mulher de outro colega. Então, se foi receber a visita e alguém
alguém lá olha pra mulher de algum dos presos, esse que olhou... Tá marcado. Apanha dos... Não, tá marcado não. Cumpre a sentença. Apanha não logo. tem nem diálogo. Os critérios morais que nós aqui, às vezes, achamos relativos, eles são radicais. Exemplo, o cara lá disse que entrou pra religião, tá dentro de um setor, de um pavilhão da prisão. Eles respeitam a religião dos crentes. E é dos crentes, não é outra não. Você entrou pra religião, é. Mas se você soltar um palavrão, se você for pego olhando uma revista de mulher, se você for pego olhando pra outra mulher de um outro preso, qualquer conduta moral minimamente aceitável aqui fora, e ele for flagrado pelos outros presos, ele é punido. Então, ou seja, você quer ser crente lá dentro, você tem que ser crente mesmo. É. Porque eles não aceitam. Aí eles vão dizer, você tá se fazendo de malandro com a religião. Pra Não- escapar não de aceita, alguma regra não geral. aceitam. É, exatamente. Então, assim, É isso. se lá isso tá tão extremo, porque nós que estamos com a liberdade plena não exercemos o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo com base nas doutrinas e princípios? Porque lá onde os bárbaros estão, como o pastor Alex muito bem pontuou, existe uma regra moral exacerbada, exagerada em relação aqui fora, em que não é aceito nenhum tipo de desvio de conduta mínima. O que é que se espera minimamente de um crente? Respeito, honra e temor a Deus. Aí você chega e desliza no comportamento, nem eles aceitam. Eu acho que toda essa questão sobre a liberdade do homem, como a gente já pontuou aqui mais cedo, parte de um princípio que o pastor trouxe mais cedo sobre a questão da depravação do homem, né? O homem, como eu falei nesse instante, ele não é livre em si mesmo, porque ele é escravo das suas vontades, porque ele está totalmente depravado. O homem se afastou de Deus quando pecou no Éden e por conta disso ele é escravo das suas vontades. E aí eu lembrei de um testemunho que eu ouvi certa vez de um pastor, que ele foi levar um amigo dele, parece, numa viagem, e aí esse cara não era crente. E ele falava pro pastor, vocês não têm liberdade, vocês não podem fazer isso, não podem fazer aquilo e tal. E durante a viagem, né, eles conversando, esse cara fumava. E aí era uma viagem longa de carro e toda hora o cara falava com o pastor que tava dirigindo, né? Não tem como você parar ali pra eu dar uma fumada, não sei o quê. Tem como você parar ali. E eles paravam a cada não sei quanto tempo, porque o cara não aguentava ficar sem conseguir fumar exatamente. o cigarro dele. Ele não aguentava. E aí no final da viagem, o pastor questionou a ele, E né? foi paciente a viagem toda, né? Exatamente, É, parava excelente. e tal, foi paciente. E aí, quem aqui é livre verdadeiramente? Você ou eu? Você não consegue ficar uma viagem aqui de 4 horas, uma viagem meio longa assim, sem Virou conseguir 6. fumar, sem fumar o seu cigarro algumas vezes, várias vezes que ele fumava. E eu consigo ficar sem fazer isso tranquilo, porque quem aqui é verdadeiramente livre? Eu ou você? Então aquele homem, ele era escravo do cigarro, ele não conseguia viver sem o cigarro. E muitas vezes, na verdade, todo ser humano longe de Cristo, ele é escravo do seu pecado. E olha o exemplo que você traz. Toda conduta física de pecado gera vício, porque o corpo ele é dependente do prazer. Exato. Quando o pastor Alex pontuou lá no início, o homem não foi criado para ser feliz, é justamente nisso. A gente não tem que atender ao corpo mais do que ao espírito. Aí sujeitai-vos, pois, ao espírito, trazer a mente cativa ao princípio. Olha como o princípio, ele é a fonte de saúde, de energia, de vida, de eternidade. A depravação não consiste estritamente ou unicamente com sexo. A depravação, ela se dá a tudo aquilo que a gente sujeita ao corpo de forma dependente. Hoje a gente tem uma dependência, por exemplo, os jogos virtuais. E redes sociais de modo geral também. E redes sociais. Eu tô falando de jogos virtuais porque, por exemplo, na faixa etária dos 17 aos 25, tem uma galera que passa das 24 horas do dia, às vezes 12, 16 horas na frente do computador, duelando com pessoas que nem conhece, conversando com pessoas e deixou de ter a empatia, Com a família. a relação direta. E o ser humano, ele tem uma necessidade vital, que é a interação com outro ser humano. Sim. Daí você vê o colapso que é, por exemplo, o lockdown, a restrição, porque algumas pessoas diferentes de nós não têm ambiente familiar ou não têm um espaço residencial que comporte um lockdown de vários dias. E isso se torna um cárcere, isso se torna um castigo, isso quebra essa questão de apatia. E aí a gente vê quem tá verdadeiramente livre, como você colocou. Quem tá ali viciado, por exemplo, 16 horas por dia na tela
tela do computador, não fala com ninguém, não vê mais ninguém, não conversa com ninguém, não acessa ninguém. E o que é que tá acontecendo? Que ambiente é esse? Um ambiente sombrio, isolado, triste, que aparentemente tá alimentando o prazer do jogo, que é uma distribuição de alguns hormônios que o corpo lança pelo prazer, pela adrenalina do jogo, mas que também logo ele se dissipa no corpo, aquela sensação de prazer acaba e quando você perde há uma irritabilidade exacerbada. Quer dizer, esse comportamento ele traz doença, não só psicológica, psicossomática, mas física também. E quando você tem liberdade, você tem a capacidade de definir, de escolher e de determinar quais são os princípios que me trazem saúde, que me trazem vida, que me trazem de fato liberdade, que me trazem opção de escolha. Olha que Deus, ele em tudo na Bíblia, você não vai encontrar nenhum versículo de princípio sem que ele venha antecedido da preposição se. Se Deus não está impondo, ele está lhe dando a opção de escolha. Sempre, todo princípio de Deus ele é condicionante. É você que escolhe o seu resultado. Se, resultado. Se, resultado. Mandamento com promessa, honra o primeiro, honra pai e mãe para que se prolongue seus dias na terra. Pronto. Se quiser ter uma longevidade, reconheça pai e mãe independente de idade. Eu tenho 38 anos e peço a bênção à minha mãe, peço a bênção ao meu pai, porque eu tenho isso princípio. Outro dia uma tia se chateou comigo, porque ela é uma cinquentona charmosa, bonita, e eu chamo ela de senhora, ela, pare de me chamar de senhora. Eu digo, não consigo. É de mim. Automático. É de mim. Eu não consigo chamar a senhora de você. É o respeito que eu tenho implícito, que pra mim isso é um princípio inegociável. Como princípio não se negocia. A liberdade que você tem, ela depende da sua veemência em não negociar princípio. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu falo que nós não fomos criados para felicidade, significa o seguinte, que onde deve estar nosso coração? Nós fomos criados, em última análise, para a glória de Deus. E ao glorificarmos a Deus, seremos felizes. Só que quando o nosso foco é na felicidade, nós vamos perder até a referência, né? A gente já falou muito sobre teoria, sobre base, mas vamos falar onde é polêmico, né? Na prática. Exatamente. Então, se a parte teórica já suscita muito debate, ainda mais se a gente der nome aos bois. Então, vamos começar a trabalhar um pouquinho sobre as coisas que a gente deve ou não fazer, aquilo que agrada ou não a Deus. E eu já quero trazer uma pequena semente para esse debate, que é o quê? Existem certas coisas ou certas formas de agir, até que tem, mas vocês podem responder também. Existem certas coisas que são inerentemente... Pode rasgar, viu? Pronto, existem certas coisas que são inerentemente contrárias a Deus, que você fazendo ou você tendo totalmente aquilo não agrada a Deus? Só tem uma. Pecado. Exato. E eu já estou entendendo aqui na minha leitura a dificuldade que é de conceituar, por exemplo, quando eu estou ou não agredindo a Deus. Pronto. As Perfeito. pessoas têm muito essa dúvida, por quê? Porque elas não sabem exatamente o que agrada a Deus. Às vezes existe um problema muito grande de confundir o que Deus quer, o que Ele quer de nós, o que Ele quer da igreja. As pessoas acabam confundindo muito isso hoje com as tradições que nós ganhamos ao longo da igreja. Quando a gente falava um pouco atrás sobre a forma como as pessoas viam a gente de fora e às vezes vê muito careta ou não, isso não é de agora, e um exemplo muito bom disso é que na época do Império Romano, os cristãos eles eram acusados de serem canibais, porque na cerimônia da ceia se falava que se comia o corpo e bebia o sangue. Fruto de que não existe uma compatibilidade tanto na linguagem como na forma de visão de mundo entre aquelas pessoas. Isso não é coisa nova. O problema é que eu disse não é um fato novo. Exato. Nada de novo abaixo do sol. Então a gente está acostumado com isso. Dizia Salomão. Exato. Então, de forma prática, como a gente pode identificar coisas que agradam a Deus ou não, para que a gente tenha sempre essa baliza na nossa mente e a gente saiba, eu posso fazer isso não vai incomodar a Deus, eu posso fazer aquilo que não vai incomodar a Deus. Teve um pastor que disse uma vez o seguinte, que é muito comum, pastor Linelson, as pessoas perguntarem quão perto podem estar do pecado, em vez de perguntarem quão longe podem estar dele. Ah, será que eu posso evangelizar no prostíbulo? Será que eu posso frequentar o pub? Será que eu posso frequentar o bar? Ô, meu amigo, não. Entendeu o que quer dizer? Na verdade, é sempre essa região fronteiriça. A questão do poder ou não poder é até a relativização disso. Uhum. É como o senhor está falando de fronteira. A pessoa quer sempre caminhar perto, né? É quão perto
perto eu posso caminhar de condutas ou de pessoas que estão claramente pecando. E é interessante que os textos, e aí para os irmãos que gostam de estudar, aliás, todos que estão nos ouvindo, precisam saber, irmão Carlos, irmão Tony e pastor Linelson, alguns textos referenciais, porque aí nós estamos falando de liberdade e consciência. Estamos falando de um paradoxo, que é uma aparente contradição, né? Eu tenho liberdade, mas também tenho um princípio. Tenho liberdade, mas também tenho consciência. Que é Romanos 14, Coríntios Romanos 8. 14, 1 Coríntios 8, 1 Coríntios 10 também, de 14 a 33. Então, Romanos 14, 1 Coríntios 8, 1 Coríntios 10, de 14 a 33. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo aos Coríntios, ele está escrevendo para uma igreja que estava numa cidade absolutamente pagã, cosmopolita, e havia uma simbiose ou uma mistura entre a religiosidade e a vida civil. Então, os irmãos iam ao mercado comprar comida, eles não estavam indo a um templo para cultuar deuses falsos. Eles iam ao mercado comprar comida, mas o mercado que vendia comida era o mercado de pagãos que estavam ali sacrificando aqueles animais para a glória de seus deuses ou para a exaltação da sua idolatria. E Paulo diz, olha, quando vocês forem comer, comam, comprem de tudo que há no mercado sem perguntar. Porque ele diz o seguinte, os ídolos nada são no mundo. Então, a sua concepção é o seguinte, você só não pode ter contaminação, você só não pode lidar com o pecado. É aquela ideia da graça. Tudo é bom, né? Tudo que Deus deu, tudo que está na natureza. Paulo diz a Timóteo que nós não devemos buscar aquelas religiões que ficam proibindo manjares, porque tudo que Deus fez é para ser comido com gratidão, ação de graça, etc. Mas assim, por causa da consciência do outro, o que é que vai acontecer? Às vezes escândalo. Exato. O que eu não posso, e Paulo diz, eu não posso, você não pode participar do culto deles. Porque quando nós estamos na ceia do Senhor, nós não somos todos o corpo de Cristo, já que bebemos do vinho e comemos do pão. Aqueles que comem do sacrifício não se identificam com o altar. Os sacerdotes e eventualmente alguns levitas e pessoas que podiam participar de determinados sacrifícios, ofertas de comunhão, etc. Eles não se faziam parte do altar uma vez que participavam do sacrifício. Então, ou seja, se você está num culto idolátrico, você é partícipe dele. Então, se você está conscientemente participando de coisas que você sabe que são devotadas a falsos deuses, você se tornou idólatra. Agora, se você vai ao mercado em Corinto e alimentos que foram sacrificados a ídolos estão sendo vendidos ao público em geral, você, uma vez que sabe que aquilo nada é, porque o ídolo nada é no mundo, como Paulo diz aos Coríntios, participe tranquilamente. Mas se você perceber, se o outro lhe disser, por exemplo, isso aqui foi sacrificado, ele está na consciência dele entendendo que aquilo é contaminado e é poluído. Então você não vai participar. E ele diz, não pela sua consciência, você é livre, mas é porque alguém está entendendo que participar daquele alimento será pecado. Eu vou partilhar com vocês como eu faço. Eu vou confidenciar aqui minha estratégia, certo? A Bíblia, ela contém nela verdades explícitas e verdades implícitas. O que é que isso quer dizer? Quando Deus nos dotou de racionalidade, Ele nos deu uma percepção dizendo, aqui, nesse caminho, é o meu canal de comunicação com vocês. Diferente dos outros animais que vão seguir princípios, instintos, ou seja, instinto de sobrevivência, reação de afeto, porque o cachorro é o amigo do homem, ele foi domesticado e ele se sente protegido. Às vezes você reclama e o cachorro aparentemente entristece. Aquilo não é um sentimento racional do cachorro, é uma reação instintiva ao ambiente de segurança que ele tem. Então nós já somos diferentes. Nós podemos tomar decisões que serão contrárias aos nossos sentimentos justamente pela racionalidade. E onde é que consiste a racionalidade? Na nossa estrutura física, corpo, ele reflete os desejos, os hormônios, a alma, os sentimentos que potencializam esses desejos, e o único grau de conexão direta com Deus é o espírito. Então, o primeiro ponto de partida para identificar o que é certo ou errado aos olhos de Deus, sua consciência, porque é por ela que o espírito fala com você. Então, se a sua consciência lhe acusa, ali é o primeiro caminho de que você diz, tem alguma coisa aqui fora do lugar. Quem está no espírito recebe informação do espírito. Aí você começa a observar, pô, isso aqui não sei se é certo. Aí tem uma premissa que diz, se você precisa se perguntar se aquilo é certo ou errado, é melhor ou não fazer. Exatamente. Só que tem um detalhe, viu, Nelson? Aí ainda vou chegar lá, mas esse não é o critério de julgamento, porque para sua consciência acusar algo errado, você precisa estar conectado com o Espírito Santo. É porque tem consciência que acusa direto que a pessoa é débil, não é que ela é débil, ela tem um conhecimento tão debilitado que tudo para ela é pecado. Aí é o paradoxo. Exato, aí é onde eu vou chegar agora. Exato. A verdade implícita da Bíblia está na interpretação, ou seja, você vai ver um versículo ali que diz Deus primeiro, resume o mandamento, primeiro Deus, verdade explícita.
verdade implícita. Se eu tô deixando aqui, por exemplo, de me conectar nesse podcast porque chegou uma mensagem do WhatsApp, esse podcast tá me edificando agora, mas chegou aqui um chamado do Instagram, chegou um aviso, uma notificação, e isso tirou minha mente, eu tava sendo edificado e abri mão disso aqui por causa daquela notificação, Deus já não tá primeiro. Porque a notificação não vai sair dali. Aquele chamado não vai sair dali. Mas eu agora, nesse momento, eu tô numa linha de raciocínio no podcast que tá me edificando. Se eu substituir isso aqui por qualquer outra coisa, eu estou tirando o meu crescimento pessoal. E aí, Jesus, ele pontua no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 30. Se o teu olho direito te levar a tropeçar, a pecar, arranque-o e lança para fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que o teu corpo inteiro lançado no inferno. Ou seja, se tem alguma coisa que está lhe atrapalhando, o pastor Alex, ele citou o livro de Coríntios, citou a carta a Romanos como paradigmas, e eu vou aqui agora a Filipenses na recomendação do apóstolo Paulo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, se há virtude e há louvor, olha o princípio que o pastor Alex falou, fomos criados para o louvor a Deus. Se há virtude e há princípio nisto pensai. A gente precisa também exercitar a liberdade de forma a agradar a Deus, de forma a ser pleno como crente. E o que você aprendeu, o que eu aprendi e recebi e ouvi e vi, isso aí eu tenho que levar adiante. Eu tenho essa obrigação. Então, nós não podemos, com base nos princípios que nós temos, aceitar o comportamento diverso daquilo que Deus estabeleceu. Essa forma de resistir, nós andamos na contramão do mundo. Nós resistimos ao mundo. Quanto mais o comportamento for relativizado, mais firmes nós temos que ser no princípio. Vai soar um momento que esse conflito vai separar os homens dos meninos, como diz o Haddad, mas vai separar os salvos dos ímpios, dos injustos. E uma hostilização sempre vai haver entre a igreja e a sociedade. Sempre, porque a gente anda na contramão. Sempre a gente vai ser criticado. É claro que nós devemos respeitar as autoridades, viver bem com as pessoas. Isso é um princípio evangelical, né, do movimento evangélico, né, dos Estados Unidos. Cristão evangélico. Isso é um princípio evangelical de você estabelecer uma ponte de diálogo com a sociedade, com a imprensa, com a academia, quer dizer, questão intelectual, tudo bem. Todavia, igual diz que muriçoca você não precisa chamar, que ela vem sozinha, né? Tribulação também não. E hostilização também não. Quer dizer... É o primeiro sinal de que você está certo no ministério, você será a oposição. Você será criticado, você será perseguido. Se o inimigo não se levantar contra, é porque você não tá fazendo nada. E ele vai vir com tentação, ele vai vir com coisas, crítica. Intrigas. Exatamente. E assim, o que acontece? O que Pedro diz? Se criticarem vocês, injuriarem, por vocês praticarem coisas pecaminosas, aí não. Mas se vos maldisserem porque se trata aí da causa de Cristo, aí tudo bem. Aí eu parafraseei, tá? Não é dessa forma que Pedro fala, não. Pastor Linelson, quando o senhor falou acerca da questão da consciência, me veio logo à mente o versículo em que Paulo vai dizer o seguinte. Primeiro eu vou contextualizar aqui, né? O senhor falou sobre a questão da consciência. Um ponto que a gente deve levar em conta para saber se algo é pecado ou não é a nossa própria consciência, que às vezes nos condena. Estando em conexão com o Espírito Santo. Exatamente. É a primeira indicação. Essa é a base, o fundamento. Tem que estar em conexão com ele. Só que aí, muitas vezes acontece que a consciência de alguém condena ela mesma, sabe? Condena aquela pessoa, mas sendo que algo não é pecado. Só que pra ela, acaba se tornando pecado se ela o fizer, porque Paulo vai dizer que tudo que não é feito por fé é pecado. É pecado. E bem-aventurado aquele que não se condena nas coisas que aprova. Exatamente. Isso. Então, quando a consciência da gente nos condena a fazer algo que não necessariamente é pecado, e nós o fazemos, tá pecando. Aí a gente acaba pecando, porque nós não fazemos dentro da liberdade que Cristo nos dá pela fé. Agora repare o paradoxo. Eu gosto desse modelo de pensamento, né, que é paradoxo. A Bíblia é paradoxal. Você fala de justiça e fala de amor. Compaixão. A justiça e o amor se beijaram, né? A graça e a justiça se beijaram. Tem um salmo que diz isso. E devemos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Esse paradoxo, né? Tem o céu, tem o inferno, tudo mais. O que acontece? Por um lado, a gente precisa ter paciência com o que é débil na fé, como diz Paulo. Precisamos entender que às vezes uma coisa não é pecado, mas eu não vou fazer, que é para o irmão, por exemplo, tem uma moça lá do Acarajé. Eu sei que os deuses para os quais, os orixás, sei lá, para os quais aquela mulher consagrou, são oferecidos, mas o ídolo não existe. Então eu, eventualmente, até poderia comer, porque eu sei que o ídolo a quem ela sacrificou não quer dizer nada. Mas o irmão passando e me vendo, porque é isso que Paulo diz aos Coríntios. Exato. Só que o irmão me vê comendo, ele vai pensar que eu tô participando de um culto. Mais do que isso, pastor, se a sua fé não te dá uma estrutura de santificar aquilo a ponto de cortar qualquer
qualquer estrutura paralela, mesmo que ela não exista, mas esteja sob influência maligna. Se você não tem fé o suficiente, é o tipo do contexto. Vamos supor aqui um cenário hipotético. O camarada veio de uma jornada, é crente, convicto, veio de uma jornada e de repente alguém que ofereceu determinada comida a uma entidade ou uma estrutura espiritual dispôs daquela comida. Ele precisa comer para seguir a jornada. Ele vai deixar de comer. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Ele vai deixar de comer? Sim ou não? A pergunta aqui agora é aberta. Eu comia. Vai deixar? Eu comia, tá? Comeria? Com fome? Mas se Com ele fome? não tiver uma fé suficiente, aquilo que ele comeu vai abrir uma Vai começar estrutura a criar espiritual para perguntas. ele que vai prejudicar. Exatamente, aquilo E que não é aí feito vai com fé. não ia escandalizar ninguém. Ninguém sabia ali qual era o teor. Ele teria estrutura espiritual. Então, tudo na relação com Deus é personalíssimo. É individual. Você não pode pautar sua fé na minha conduta de vida, na conduta do pastor Alex, na conduta do pastor Valdomiro, na conduta de Ney, que é líder. Nós podemos até, de alguma forma, estabelecer um referencial ou um caminho pelo qual a gente trilhou que vocês olhem assim, ali dá certo. Isso aí é para sabedoria, para acréscimo de aprendizado. Mas o paradigma só é um, Cristo. Não existe outro paradigma. O que é que me conceitualiza do pecado? É justamente esse entendimento. E é impossível a gente ter essa consciência se a gente não conhece a Bíblia. Ah, pastor, mas a linguagem da Bíblia, João Ferreira de Almeida prefere uma linguagem moderna, ou então a King James é mais próxima. Hoje em dia existe muito conceito acadêmico, academicismo, ciência, e despreza-se muito o principal. Quem revela a palavra é o Espírito. E olha, mais uma vez voltando, tudo está relacionado à sua conexão com o Espírito Santo de Deus. Se tiver alguma barreira no sinal do Wi-Fi aí, meu amigo, vai cair de 5G para 1G. É ele quem revela, é ele quem faz discernir, é ele quem convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. Olha aí o sinal bíblico para você entender. Quem é que convence o homem? Quem é que interpreta para o homem o entendimento? É o Espírito. Não existe uma forma de você entender o que é pecado ou não. Tanto é que algumas coisas Deus odeia, outra ele abomina. Blasfêmia contra o Espírito, porque é ele que revela. Quando você carnaliza, quando você diminui o Espírito Santo e a atuação dele, você perde a percepção do que é pecado, você perde o conceito do que é princípio, você se desnorteia na liberdade. O Espírito que atua na ausência do Espírito Santo só pode ser outro, porque Deus ele só estabeleceu como mediador o Espírito Santo. Não existe outro Espírito fora o Espírito Santo de Deus. Quando ele está ausente, o que é que está presente? Principado, potestade, aí vem esses nomes conhecidos, desde Pombagira, Tranca-Rua, por aí vai, Zé Pilintra, como tantos nomes que na realidade não querem dizer nada além de estigmas criados por homens para definir aquele que foi expulso do céu com o texto dos anjos. Nelson, quando Paulo diz em 1 Coríntios 6, 12 e também 10, 23, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito. A diferença entre o direito e a moral. Até quando a gente estuda direito, no primeiro ano, se fala em latim, né? Non quod licet honestum est. Eles colocam entre parênteses, Paulo. Na verdade, foi para teologia latina, católica, em latim, naturalmente, mas foi Paulo que diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, tudo pode ser juridicizado, tudo pode ser permitido, legalizado, tudo pode ser legalizado, mas nem tudo é conveniente do ponto de vista moral. E aí a gente traz para o campo espiritual. Na verdade, Paulo traz no campo espiritual. Aí a gente pode tratar de várias questões práticas. A gente tá falando aqui com um público juvenil, jovem, adolescente, né? Tatuagem, por exemplo. Tem gente que quer achar, pastor Linelson e amados irmãos, Carlos, Tony, todo mundo que tá aí, às vezes a gente quer um versículo que diz: não farás tatuagem. Você não vai ter esse mandamento. Não tem. Não tem que farás atualizar tatuagem. muito pra vir um versículo assim. Você não tem. Ou desatualizado. E às vezes eles Exato. pegam termos que estão ali nos profetas e na lei para não fazer marcas e tal. Só que ali Não é tá falando toda uma sobre Outro alusão conceito, uma outra de sociedade. paganismo, exatamente. Outro contexto. É uma tentativa que as pessoas têm e que isso acaba incorrendo em outro erro, que é a tentativa de tornar o lícito e o ilícito de Deus em algo legalizado. Eu quero Esquecendo o positivar, eu princípio. quero Exato, escrever positivar. o que pode e o que não Exato. pode. Mas é interessante, gente, falando assim, por exemplo, vamos falar de música. Pode ser Ótimo, ótima questão. uma música do mundo. Nós temos esse conceito, né? É como se existe uma música inerentemente anticristã. Aí pode Não, ou eu não acho pode. Vocês vão dizer que eu sou mas- arcaico, mas o funk é totalmente anticristão. Me evangeliza com funk aí que não é Não, o impossível. funk não é nem música, na verdade, né? O funk carioca não é nem música. Nem né? o carioca, nem o baiano, nem o japonês, nem o americano. Funk... O funk americano, na verdade, você tem, por exemplo, Marvin Gaye. Gay aí não é de homossexual, não.
não, tá? É o sobrenome. G-A-Y-E, Marvin Gaye. É um funk americano de sofisticação musical realmente elevada. Não tem nada a ver com esse batistaca. Aí eu tô falando só no sentido musical. O que eu acho é o seguinte, por exemplo, no nosso contexto assembleiano, nós evitamos, assim como nós pedimos que as pessoas não fumem, que as pessoas não bebam, não tomem bebida alcoólica, que é uma forma de controle social também, no bom sentido. E equilíbrio. De equilíbrio, nós evitamos algumas músicas. Agora, repare como é curioso. Isso vai depender também da sua maturidade cristã. Sim. Se Exato. você entende que aquela música que não foi feita para o louvor litúrgico e que não foi feita por um cristão, ela não deve ser ouvida, não ouça. Mas se você observar bem, Elvis Presley e tantos outros do soul music, black music, rhythm and blues nos Estados Unidos, o gospel, na verdade, não foi o gospel que foi influenciado pela música do mundo, foi a música do mundo que a gente chama, que foi influenciada pelo gospel. Na verdade, o jeito do James Brown dançar, se você observar bem e fazer a comparação, a maneira como eles dançam é também uma forma de imitar o jeito como crentes, quando estavam manifestavam alegres, sua alegria exacerbada. mexiam seu corpo naquelas igrejas negras americanas do sul dos Estados Unidos. Da Louisiana. Da Louisiana. É claro que Michael Jackson, depois, aquela dança dele, ele já elaborou algo do Billy Ocean, já elaborou algo do James Brown, mas é claro que aí já virou dança, virou a coisa Ele artística. virou arte pura. Arte pura. É. Mas se você observar, existe uma influência muito grande da música evangélica americana. Eu acredito que nós devemos deixar a infância da fé. Como? Porque assim, o que é que acontece? O que é que uma criança faz? É normal. Ela chega pra você e diz, papai, isso é certo ou isso é errado? Ela não vai nem ter condições, pastor Linelson, de você trazer uma Não série tem de juízo de valor, elucubrações. né? E o crente que está na infância da fé, e é natural, porque você nasceu de novo e você então é criança, ele vai perguntar, isso é pecado ou não é? Só que com o passar do tempo, você vai precisar se desprender dessas amarras de é ou não é, e você vai ver que há um degradê. Interessante. Ética, que é a nossa área, né? Deontologia, que eu estudo a ética. A ética fácil é quando você tá discernindo entre uma coisa boa e uma ruim. Por exemplo, é certo matar uma pessoa Coisa no óbvia, meio né? da Mais rua, fácil, óbvio. ou você preservar a vida? É claro que é melhor preservar a vida. Agora é o seguinte, é certo você matar um soldado numa guerra pra impedir que Hitler venha tomar o seu país ou não? Aí você tá pensando entre a vida e a preservação da sua pátria. São dois valores bons, preservar a vida do outro soldado e preservar a sua pátria. A ética fica difícil quando você tem que pensar entre o bom e o bom. Na realidade, quando você tem dois valores Positivos. conflitantes e que são positivos, e a gente tem que ter o discernimento do que é. É impossível, da mesma fonte, jorrar água boa, limpa, e água, se contaminou, a água já não é limpa. Por isso que eu fui logo dando a pancada no funk. Funk não tem nada no Brasil, na base brasileira, que tenha alguma origem saudável. Mas deixa eu colocar uma pontinha aqui de coisa pra vocês. Tem um grupo que eu descobri outro dia, que na verdade é bem antigo. Acho que é Jubalers, uma coisa assim. Quarteto, gospel. Aqueles negros americanos, década de 40. Vozeirões. É, The Jubalers. E eles cantando uma coisa linda, linda, linda. Cantando sobre Noé. Aí tem uma hora que tem uma arca atrás, eles dizendo, vai Noé, tipo, up Noah. Quer dizer, vai Noé, vai fazendo, vai cumprir o que Deus mandou. E tem uma hora, eles tinham isso, que é meio falado. Eu não gosto de rap nem de funk, tá? Só que a maneira como eles fazem é precursora do rap, pelo que eu vi. Não existia rap. Exato, exato. E eles vão falando, e note que na pregação, não sei se vocês já viram, tem um guitarrista português que esses pregadores americanos que ficam falando, não sei o que, começa a cantar e vai e volta, eu sei. meio repetido, e aí tem um guitarrista de ouvido absoluto, bom, eu vi nas redes sociais que tem ouvido absoluto, e tá lá o pregador falando, Jesus é bom, e Jesus não sei o que, e paranana. Isso E ele é vai musical. na nota. Aí ele vai lá na nota, em cima, Entendendo? certo? É. Em cima. Isso é musical. Então assim, às vezes esse quarteto lá atrás já pegou essa coisa meio de rap, que depois se tornou rap, que hoje as pessoas associam rap com hip hop, com funk, etc, com essa cultura mais popular, mas assim, você já teve um fraseado cantado dentro de um contexto gospel. Não é interessante? Exatamente. Então, isso aí, música e evangelho, são coisas inteiramente íntimas e necessárias. É. A proporção de que a própria Bíblia revela que todos esses ministérios que a gente conhece aqui, ministério de intercessão, ministério de jovem, de adolescente, pastorado, tudo isso no céu vai acabar, mas a adoração vai permanecer. É isso. Sim. E a adoração, ela é expressa. A Bíblia diz, no meio dos louvores Deus habita. Música, ela é essência do cristianismo e da adoração a Deus. E eu me ouso a colocar, é impossível manifestar a plenitude de adoração sem uma harmonia, porque isso aí é algo divino. Uma música bem
executada, não falo de letra apenas, mas do conjunto como um todo. Claro, a música também. Tem uns pontos interessantes sobre isso. É que, primeiro, Francis Schaeffer e toda a doutrina dele traz algo que eu acho muito interessante, que é o fato de você não demonizar as coisas que existem fora da igreja, mas você sempre carregar o olhar de que se tudo que é bom vem de Deus, tudo que existe de bom que está sendo praticado no mundo, você vai encontrar algo de Deus ali, embora as pessoas não estejam glorificando a ele. Certo. Então você consegue assistir algum filme que não foi feito para Deus, mas você consegue identificar coisas boas ali. É a graça comum. Exato. O conceito de graça você comum. consegue O analisar sol que isso. nasce para todos. Exato. Que algumas pessoas às vezes tentam negar isso, demonificando tudo aquilo que não tem às vezes um Jesus no nome, que a igreja não trata. Demonizar as coisas é um comportamento extremo, fruto às vezes até da infância da fé. A grande questão que a gente tem que ter a consciência é o seguinte: por exemplo, se aquilo de alguma forma me trouxe paz do espírito, alegria na alma, e com essa alegria na alma eu glorifico a Deus, não vejo pecado nisso. Aí você vai vai dar uma afirmativa, pastor, perigosa. Perigosa por quê? Porque nem todo mundo está preparado na mesma proporção para as mesmas experiências. Lembra que eu disse lá atrás, relação com Deus é personalíssima. Algumas vezes eu já tive alguns embates discutidos assim com minha esposa durante a vida, que ela chegava e dizia: mas às vezes você pensa dessa forma, você ouve determinada coisa, você faz determinada coisa, eu acho que isso é pecado. Eu digo, então eu vou parar. Porque aquilo não compromete a minha relação, mas se de alguma forma traz pra você um prejuízo da interpretação do que é relação com Deus, eu não posso ter. É a questão do escândalo. Não é nem escândalo, não era escândalo, era que pra ela, por exemplo, não é compatível. A questão que eu falei do escândalo é justamente a questão da estrutura espiritual que o senhor argumentou mais cedo, que permite a gente fazer algo e não nos condenar, a nossa própria consciência nos condenar, é a fé. E justamente isso que Paulo argumenta sobre escandalizar o irmão. Quando eu tenho fé o suficiente pra fazer algo que eu sei que não é pecado e eu faço, mas o meu irmão que tá do meu lado aqui, ele não tem a mesma fé que eu, e eu, pelas minhas atitudes, o levo a fazer isso, e ele faz, só que ele se condena, e por se condenar, ele peca porque ele não fez pela fé, eu levei o meu irmão a escândalo. Perfeito. Esse é o argumento de Paulo. A grande questão aí é o seguinte: olha o enredo que tá, de tudo que tiver no mercado, santifique e coma. Pronto. Então, assim, você não tá vedado a nada, acesso a nada no mundo. Primeiro ponto. Você não tá, nem eu, nem você, como crentes, a gente não tá proibido. Porque se Deus tivesse como vontade a proibição, simplesmente ele estabelecia não como regra, como princípio, mas como proibição. Se ele quisesse proibir Adão e Eva de ter acesso, ou ele não teria botado a árvore da ciência do bem e do mal, ou ele teria vedado, como eu disse lá atrás. Não, ele sempre deixa para nós a prerrogativa de escolha. Agora, eu tenho que estabelecer aonde eu estou, por onde eu ando. Como? Exemplo aqui prático, que eu disse a você. Espírito Santo. A minha consciência, se ela estiver linkada, ele vai me convencer do juízo, do pecado, da justiça, do certo, do errado. Mas se eu não tiver como templo do Espírito Santo, fatalmente a minha mente cauterizada faz o quê? Que eu peque mais e mais e mais e não enxergue. Verdade. Por isso que a gente tem várias pessoas dentro da igreja, frequentando culto, participando de culto, às vezes exercendo algum ministério na estrutura da igreja, com a mente cauterizada com determinado tipo de conduta, de prática que às vezes vai se tornando conhecido, aquilo vai abrindo uma fama, e a gente precisa entender o seguinte: a honra é de Deus, a fama é do profeta. Ótimo, tudo que acontece na vida da gente de forma contínua e repetitiva vai gerar um referencial acerca de quem nós somos, seja ela boa ou ruim, e fatalmente aquela conduta em um determinado momento vai entrar em confronto com a nossa realidade. Alguém vai confrontar. Então daí vem a questão da conduta, da consciência, da comunhão com o Espírito. Veja que tudo que a gente conversou leva à convergência entre princípio e liberdade como não mais antagônicos, mas necessários para a complementação. Um depende do outro para ser exercido. Não existe liberdade sem princípio, assim como não há princípios que não possam ser exercidos com liberdade. Perfeito. Encaminhando para o final, as nossas considerações finais, depois de tudo isso que a gente falou sobre liberdade, princípios, sobre como a gente se analisar e como a gente se portar, o que vocês podem dizer de forma final sobre manter a vida nos princípios cristãos e não entrar em certo conflito com a liberdade? O que a gente pode fazer? Pastor Alex, ele vai arrematar, porque ele, além de ser meu líder na igreja, é o mais velho no recinto. Vou destacar, porque ele já me disse aqui que eu tenho só 38, então vou destacar
Cacau mais velha que ele. O que é que ocorre? A gente tem liberdade de escolha em todos os aspectos da nossa vida e isso faz parte da nossa formação. Nós somos gerados com liberdade desde o primeiro momento. E a liberdade não anula os princípios. Pelo contrário, para que a gente exerça a nossa liberdade, a gente precisa conhecer os princípios. Exato. E aí, o grande mal da nossa geração, e aí eu me incluo nela nesse tempo que a gente tá vivendo, é que a maioria das pessoas tem um conhecimento superficial acerca de tudo, mas não tem nenhum conhecimento profundo acerca do importante. Ou seja, nós estamos tão cheios de informação, de conceito. Hoje você tem aí na internet um volume imenso de correntes teológicas que você pega apóstatas, que eu vou falar aqui publicamente, mesmo sabendo que pode gerar algum desconforto, mas você pega um homem que tem uma apostasia literal como Caio Fábio, influenciando a formação de jovens que querem seguir o evangelho. Não Aquilo ali Caio é Fábio. distorção da Bíblia. É. E aí você se alimenta de uma fonte que foi corrompida. Como é que se conhece o crente? Pelos frutos. Isso. São os frutos que denunciam quem nós somos. Então, se você tem um monte de fruto podre na sua história e você quer ser paladino da moralidade, da correção, do evangelho, quer distorcer aquilo que a Bíblia já diz, a verdade explícita, ó, tudo passa, tudo muda, mas a palavra é a mesma. Então não venha me dizer que há uma nova interpretação para a Bíblia, que há um conceito novo para ser crente, que há uma flexibilização. Esse é o primeiro ponto. Entender quem você é e em que contexto você está inserido. Quero ser crente? Não tem outro caminho. Quero ser salvo? Não tem outro caminho. Quero viver uma vida com liberdade sem o pecado? Não tem outro caminho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra. É o conceito, o caráter de Deus. O que passa disso é procedência de Satanás. Não tem muito o que discutir. Princípio e liberdade se exerce em comunhão. Só achei que a gente falou muito da liberdade, falou um pouco da paralela. Só pra Boa sacada. Essa foi boa, essa foi Porque o boa. tempo todo liberdade, né? Eu falei da velhice, você deu uma sacada melhor. Que Deus abençoe os 2 a irmãos da 0, viu? liberdade. Deus abençoe os irmãos da liberdade, mas aqui é a paralela, né? Tô brincando, viu, gente? Mas assim, o que é que acontece? O conselho pros jovens, né? Pros adolescentes. Os jovens e adolescentes e tal. É Pra buscar, galera toda que tá pra ouvindo galera a gente aí. toda que tá ouvindo, essa galera massa. Gostou? Essa galera massa e Esse top. também é bem novinho, viu? Essa galera mega top. Galera massa é novo, ó, novo. Bacana. Essa galera bacana. Eita, aí agora... Essa galera... E depois eu sou o velho, viu, gente? Essa galera... Minha filha falou que top já passou. Já Não, passou. papai, top é velho. Top já virou top, hein? E agora já não tem mais nada a ver. Tem que descobrir qual é o próximo. Não dá pra acompanhar, não. É igual Eu descobri que já passou quando Alex Santana me respondeu no zap. Isso é top. Eu falei, oxe, Coisa de velho, pai. Coisa pode de velho. manter na edição isso aí. Depois eu converso com ele. Eu sou amigo dele. Eu perguntei pra minha filha. Não, papai, já passou top. O que é que ocorre? Conselho básico. 2 conselhos. A referência é Deus. O transcendente. O que é que Deus quer? O que é que Deus orientou? E ele nos orientou pelo código ético da sua palavra. O pastor Linelson disse. Vamos olhar pra Bíblia. Mas fica parecendo muito etéreo, né? Muito, assim, distante quando você fala Deus e palavra. Deus instituiu pastores. Deus deu líderes à igreja. Vamos olhar pros pastores. Nós temos aqui uma identidade confessional, doutrinária, teológica. Temos nossos costumes. É um bom parâmetro. Em cada comunidade eclesiástica, você vai ter costumes. É interessante que alguém disse o seguinte: nas coisas essenciais devemos ter unidade, nas coisas secundárias, liberdade. Ó, liberdade de novo. E em todas as coisas, amor. Naquilo que for secundário, né? De meros costumes, vamos ter paciência. E O batistão que usa barba grande e o assembleano que raspa o rosto. vamos respeitar, vamos respeitar. Agora é o seguinte, Relativizando isso aí. aqui não se usa barba, Isso é homem. secundário. Exatamente. Pô, não, sem barba. Agora, eu não vou escolher uma igreja em razão de barba, ou falta de barba. Da doutrina e da O palavra. que me leva a escolher uma igreja? É como casamento, a nossa esposa não é perfeita. E eu também não sou perfeito. A minha é. A sua Se ela ouvir, ganhei uma. A sua. E a gente também não é perfeito. Mas assim, quando você casou com ela, você fez algumas concessões. E ela fez algumas concessões. Então, não, eu não vou casar com ela porque ela tem tal defeito. Não, mas peraí. Sublima isso porque há algo muito superior. Na verdade, até hoje, eu procuro defeito na minha esposa e não encontrei, né? Eita. Eu queria me sair, né? Compensou. Vai, chorou, vai. Aí, o que é que eu acho? A gente deveria buscar bons referenciais. Quer ver? No YouTube, no Facebook, nas redes sociais, no Instagram, as pessoas procuram o quê? É a regra da imitação, da representação. Elas procuram referências. O que é que tem um influenciador? O que é que tem um Caio Fábio? O que é que tem um líder, o digital influencer? Que as pessoas buscam referência. Foi Deus quem nos criou como seres referenciados. Seres que buscam referência. Mas Paulo diz, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Vamos buscar bons influenciadores no nosso entorno. Vamos buscar pessoas que nós entendemos
entendemos que estão seguindo a Cristo, vamos olhar para elas e assim vamos seguir até o céu. Eu acho que essa é uma maneira boa de aconselhar os jovens. Você não é obrigado a saber tudo, mas você é obrigado a se conhecer em tudo. Para de querer muita informação acerca de todas as coisas. Se conhece, busca conhecer a ti mesmo. E aí, sendo cheio do Espírito, ninguém que realiza uma grande coisa, ele realizou 10 grandes coisas. É uma só. Exato. Então, se conhece, descobre qual é o seu dom, Exato. descobre qual é a predileção e natural que você tem e Se Deus encaixa. vai potencializar isso. Se Não encaixa precisa uma você coisa. saber de tudo. É. Eu quero entender de música, de informática, de pregação, de orientação espiritual, de orientação de casal. Ninguém é bom em tudo. Então a gente precisa se conhecer para estabelecer liberdade e princípio na nossa vida, se conhecer também. Aí é um podcast pra vocês escutarem mais de uma vez pra poder entender tudo, pegar tudo, porque foi muita coisa. E a gente agradece a vocês por terem estado até aqui. Lembrando sempre pra te seguir a gente nas nossas redes sociais, conhecer o trabalho. E como foi falado aqui, tome cuidado com quem você tem como referencial e busque entender onde você tá pondo seu referencial, aquilo que você tá fazendo. E acima de tudo, busque ter sempre como foco a palavra. Às vezes as pessoas têm a dificuldade de botar só a Bíblia como referencial, mas bota a Bíblia com a Constituição do lado, bota a Bíblia com um confessionário X do lado e isso causa problemas. Tenha sempre a ideia de que só a Bíblia pode estar no centro. Todo o resto você discute, Exato. você conversa, Claro. mas com ela você simplesmente obedece, você abaixa a cabeça. Correto. Então, Resumiu melhor que a gente. lembrando sempre que toda sexta-feira tem Cututim, tanto online como presencial. Assista, siga Na paralela. na Paralela. Paralela. Opa, vamos falar 30 vezes paralela agora. E é isso, galera. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Se você gostou, compartilhe também esse podcast com o seu amigo, um irmão da igreja, que você acredita que vai abençoar também a vida dele, assim como eu fui muito abençoado aqui. Eu espero que você tenha sido abençoado e eu vou escutar esse podcast aqui umas 3 vezes pra absorver tudo. Então Amém. fiquem com Deus. Muito obrigado por tudo e tamo junto. Até a próxima. Tchau.